Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia, eu sou nutricionista, sou formada pela UFMT, tenho especialização na área de nutrição humana e saúde e sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos. Eu recebi o convite, através da Elzenir Teles, que é minha prima, para estar falando um pouquinho sobre alimentação saudável, para que o pessoal, para que vocês aí da escola possam estar trabalhando sobre alimentação para criança. A gente sabe que dependendo da faixa etária, a gente precisa usar o lúdico, para poder orientar, para poder falar sobre alimentação saudável. E a gente tem que começar isso o mais cedo possível, porque a partir do momento que a gente vai sensibilizando as crianças, e principalmente os adultos, porque as crianças, toda a alimentação dela é reflexo da alimentação do adulto, as crianças vão aprendendo aquilo que elas realmente precisam estar ingerindo, estar consumindo para melhorar a sua saúde e que elas consigam viver em equilíbrio, que é lógico que de vez em quando a gente vai comer algumas coisas que não é tão saudável, mas dando preferência sempre para aquilo que é mais saudável e que vai contribuir com a nossa saúde. Então, a gente vai estar usando aqui o semáforo da alimentação. Então, a gente vai tentar usar o lúdico, trazer aquilo que as crianças já vivem no seu dia a dia, que é através do semáforo de trânsito, a gente vai trazer um pouquinho para dentro da alimentação saudável. Quando a gente fala no semáforo, a gente já tem lá a visão daquilo que a gente tem que estar consumindo em maior quantidade, aquilo que a gente tem que consumir com moderação e aquilo que a gente tem que ter um cuidado porque pode estar influenciando na nossa saúde. Antes de falar sobre isso, eu preciso contextualizar, falar um pouquinho sobre a alimentação, e a gente precisa entender o que é esse alimento. Alimento são todas as substâncias que a gente vai estar ingerindo, que a gente vai estar comendo ou que a gente bebe, tudo aquilo que a gente come ou que a gente bebe, que vai ser quebrado, durante a digestão e vão ser transformados em substâncias menores para serem usados pelo nosso corpo. Então, não tem como eu ingerir um alimento e aquele alimento já ser totalmente absorvido. Primeiro, ele vai ser quebrado, vai ser triturado na boca, vai ser quebrado, vai ser fracionado em substâncias menores para que o corpo possa absorver e ele ter uma função no nosso organismo. Então, tudo que a gente come e o que a gente bebe é alimento. A diferença entre se alimentar e nutrir está aí. Se alimentar é tudo aquilo que eu vou comer, eu estou me alimentando. Agora, me nutrir vai depender dos componentes que estão ali naquele alimento que realmente pode estar ou não me nutrindo, que pode estar suprindo as minhas necessidades nutricionais. E quando a gente fala das necessidades nutricionais, a gente vai estar falando, então, desses nutrientes. O que seriam esses nutrientes? São todas as substâncias que vão estar formando aquele alimento, que foi digerido, que foi quebrado, que foi fracionado em substâncias menores, que são chamadas, então, de nutrientes. E eles vão ter a função de nutrir o nosso organismo. Então, a gente tem os hidratos de carbono, que são os carboidratos, a gente tem as proteínas, as gorduras, as vitaminas, minerais e também a gente tem a água. Então, esses componentes aqui que formam os alimentos. Cada alimento, ele vai ter uma quantidade maior ou menor de algum tipo de nutriente. Por isso que não é um único alimento que vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Até os 6 meses de vida, a gente tem um único alimento que supre tudo que a gente precisa, que é o leite materno. Mas a partir de 6 meses, a necessidade nutricional do indivíduo começa a mudar, começa a aumentar. Então, a partir dali que vai ser introduzidos outros alimentos para suprir as necessidades. Então, cada alimento ele vai ter uma composição diferente. Por isso que a gente precisa ter uma alimentação com vários tipos de alimentos, que vão estar compondo essa alimentação, para que a gente consiga nutrir o nosso organismo. Então, nutrir significa se alimentar de forma adequada. Então, a gente precisa conhecer o que é que tem que compor, como que a nossa alimentação tem que estar composta, para que a gente realmente possa se nutrir. E os alimentos, eles têm diversas funções. A gente tem os alimentos energéticos, os construtores e os reguladores. Cada grupo de alimento vai ter uma função no nosso organismo.
Então, quando a gente fala em alimentos energéticos, a gente está falando naqueles alimentos que vão estar dando energia para a gente realizar as atividades do nosso dia a dia, né? Para que a gente possa estudar, dormir, respirar, brincar, trabalhar. Todos esses alimentos desse grupo aqui, os energéticos, eles têm essa função. E são aqueles alimentos que são ricos em carboidratos. A gente tem ali o arroz, pães, bolo, mandioca, macarrão, a farinha e outros alimentos também, né, que a gente chama eles de massas, né, os carboidratos, que eles servem para dar energia de forma mais rápida para o nosso organismo. A gente tem os alimentos construtores, que são aqueles alimentos que são ricos em proteínas, né, e eles são responsáveis pela formação e cicatrização do nosso corpo. São eles os responsáveis para manter a nossa pele íntegra, para regenerar a nossa pele, regenerar algum tipo de lesão que ocorreu no nosso organismo, né? Então, tanto a formação como a cicatrização também do nosso organismo é feita por esses alimentos. E são os alimentos, né, ricos, então, em proteína, que são as carnes, feijões, ovos, leites e os derivados desses alimentos. E a gente tem também os alimentos reguladores, que são aqueles alimentos que vão ter substâncias que vão regular todas as atividades do nosso corpo. Então, eles funcionam como se fosse um relógio para ir regulando a velocidade dessas ações, dessas funções do nosso organismo, né, dessas atividades. E são aqueles alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, né? Então, a gente vai ter essas vitaminas e minerais em todos os alimentos, né? Mas a gente vai ter principalmente nos vegetais, né? Nas frutas, legumes, verduras. Em todos os alimentos, cada alimento ele vai ter uma composição diferente e eles vão estar regulando, né, e protegendo o nosso organismo de outras doenças. Então, a gente tem que ter uma alimentação com alimentos de todos esses grupos. Além, né, da gente ter que a partir dos 6 meses, como eu já havia citado, muda toda a quantidade, né, a necessidade nutricional da criança, né, do indivíduo, e a partir, então, dos 6 meses de vida, a alimentação ela vai ter que conter alimentos de todos os grupos alimentares. Então, a gente vai precisar que a alimentação da criança, a partir de 6 meses de vida, tenham esses alimentos, né, alimentos de todos esses grupos. A introdução é feita de maneira gradual, né, a gente tem que ir oferecendo os alimentos em consistências diferentes conforme a idade, e introduzindo aos poucos, para a criança conhecer, para ela aprender que ela tem que consumir aquele alimento. Lembrando que, independente se a criança tem 6 meses ou se a criança está na primeira infância, muitas vezes a criança pode recusar aquele alimento. E não é que ela está recusando porque ela não gosta, ela recusa aquilo que é novo para ela. E muitas vezes a criança, ela precisa entrar em contato com o alimento até 10, 14 vezes com o alimento para ela se familiarizar. Por isso que é importante a gente observar se a criança está ou não consumindo e tentar preparar de maneiras diferentes aquele alimento para que ela conheça, para que ela se adapte com aquele sabor, aquele novo sabor, e ela aprenda a comer. Então, a aceitação do alimento na criança nessa primeira infância, ela tem que ser de maneira gradual, e a gente precisa preparar, às vezes, um alimento, fazer preparações diferentes com o mesmo alimento, até avaliar aquele que a criança melhor aceita. Não é que ela comeu porque ela não gosta, ela vai dizer que ela não gosta, mas às vezes a forma que foi preparado, né, ela não vai estar aceitando muito bem. Então, de repente, eu tenho aqui uma abóbora, a abóbora está assada, né, foi assada em tamanho maior, ela não aceitou, então eu posso fazer ela cortadinha, refogada, para ver se a criança aceita. De repente, dessa forma, ela também não aceitou, e ela pode aceitar bem aquela abóbora de uma forma de um purê. Né? Então, a gente pode utilizar preparações diferentes com aquele mesmo alimento para avaliar a aceitação da criança. Então, isso que é importante, a gente tentar fazer preparações diferentes para fazer com que aquelas crianças aceitem. Crianças, elas têm uma facilidade em aceitar alimentos com sabor mais adocicados. Isso é fato. Não é que a criança, ela gosta só de doce. Ela, o próprio organismo dela, né, o ser humano, ele vai aceitar melhor um alimento mais adocicado.
mas não é por isso que eu vou oferecer apenas doces. Eu tenho que oferecer preparações que sejam saudáveis, né? E incluir algumas preparações que sejam doces, mas que sejam saudáveis para aquela criança. Porque se eu sei que a criança só gosta de bolacha recheada, e ela está com fome, ela não almoçou, ela não comeu o lanche, aí eu vou oferecer a bolacha recheada, a criança ela vai se condicionando a aceitar apenas aquele alimento. Então, ela deixa de querer fazer uma refeição que seja saudável para aceitar, porque ela sabe que vai ter um outro alimento, ai, tadinha, ela vai ficar com fome, então eu vou dar esse outro alimento aqui. E a criança, ela vai se condicionando a não comer somente para aceitar aquele outro alimento como uma recompensa, né? Ou como uma forma, eu vou receber esse outro alimento, então eu não preciso almoçar. Tá? Então, a gente tem que trabalhar de maneira lúdica essa introdução dos alimentos para a criança. E a criança, ela tem que conhecer esse alimento, ela tem que ser apresentada esse alimento de diversas vezes. Então, eu posso tentar fazer um trabalho com a criança, hoje eu vou servir um determinado alimento, então a gente pode reunir a criança para ela conhecer, para ela pegar aquele alimento, a gente colocar o alimento inteiro para ela manusear esse alimento. Eu posso colocar aquele alimento cortado para ela ver a apresentação, sentir o cheiro, para ela tocar, para ela sentir. Porque primeiro a gente vai ter que fazer com que a criança ela seja aguçada com os fatores sensoriais, né? Com todos os sentidos, para que ela conheça aquele alimento. Então, a gente vai ter que usar a visão, a gente vai ter que usar o tato, a audição, no caso, para ouvir a crocância do alimento, o cheiro, né, o sabor. Então, a gente vai ter que usar todas essas características sensoriais do alimento para que a criança conheça, para depois a gente oferecer, então, aquele alimento para ela comer. E a gente pode explicar que aquele alimento ali, o que ele vai trazer de benefício. Então, a criança tem que ser trabalhada dessa forma. Eu não posso impor que ela coma aquele alimento. Ela tem que conhecer. Às vezes, a criança nunca pegou ali um pacote de arroz, ela nunca sentiu os grãozinhos de arroz na mão para saber que aquilo ali é o arroz, que aquilo ali vai ajudar ela a ter energia para ela poder estudar, para ela poder brincar, para ela poder aprender. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. E isso pode ser trabalhado no dia a dia, na escola, com a criança, né? Pode e deve. E em casa também, a gente tem que fazer com que a criança conheça. Então, às vezes, a criança sabe que isso aqui é um tomate, mas como que o tomate nasce? Traz uma figura, mostra o tomate no pé, ou se tiver como plantar, para a criança poder entrar em contato, para facilitar a assimilação dela em relação a utilizar, né, a consumir, então, aquele alimento ali. Okay? Então, a partir de 6 meses, a gente precisa ter alimentos de todos os grupos alimentares. Carnes, ovos, a gente precisa dos legumes e verduras, a gente precisa dos grupos dos feijões, né, que são os cereais, raízes, tubérculos e outros. Então, vou falar um pouquinho de cada grupo alimentar aqui, tá? Para ilustrar, né, quais são esses grupos que precisam fazer parte da alimentação. Então, aqui a gente tem as leguminosas, né? Feijões. As leguminosas são grãos que nascem dentro de vagens, né? Então, todos aqueles grãos que nascem dentro de vagens, a gente chama de leguminosa. Então, a gente tem aqui vários tipos de feijões, a gente tem o grão de bico, a gente tem a lentilha, a gente tem a ervilha, a gente tem as lentilhas, né, amarela, laranja, e a gente tem outros tipos de feijões aqui também. Então, todos os grãos que nascem dentro de vagens são chamados de leguminosas, né? Ou feijões, né? Que são fontes de proteína, de vitaminas e minerais para a nossa alimentação. Esses aqui são os cereais. Os cereais, a gente vai estar, que é o que a gente mais utiliza, né? É o arroz. A gente tem também a aveia, a gente tem o trigo, e o trigo ele vai ser um ingrediente utilizado para estar fabricando pães, massas, macarrão, outros tipos de preparações. A gente tem o milho, né? A gente tem vários outros tipos. Então, a gente tem aqui, né, no nosso dia a dia, o que a gente utiliza, mas o grupo dos cereais ele é composto pelo arroz, o trigo, o milho e a cevada. A cevada, né, que é utilizada no preparo de algumas bebidas. A gente tem também as raízes e tubérculos, que
são aqueles vegetais que nascem embaixo da terra. Né? Então, a gente tem aqui a mandioca, a gente tem a batata doce, batata roxa, a mandioquinha ou batata baroa, né? Vários tipos de batatas, a gente tem o inhame, a gente tem vários tipos de raízes que a gente consome, que também elas podem ser introduzidas na nossa alimentação, que elas são ricas em carboidratos. A gente tem também, perdão, os legumes e as verduras, que a gente vai ter, né, as hortaliças, né, que são aqueles vegetais folhosos, e a gente tem também alguns legumes, né, que a gente utiliza na nossa alimentação. Então, quanto mais colorido for a alimentação, mais nutrientes a gente vai ter. Cada cor de alimento, cada cor presente ali no alimento, vai ter uma substância que representa um nutriente diferente. Então, a gente precisa que a alimentação ela seja variada, que ela seja colorida, porque primeiro a gente come com os olhos. Se eu for colocar uma comida totalmente misturada, a criança acaba nem visualizando a cor e nem sentindo o sabor de cada tipo de alimento. E mesmo se a criança não for comer um determinado tipo de alimento, ele tem que estar presente ali no prato. Porque você deixando ali, mas eu não quero comer abobrinha. Tá, mas deixa a abobrinha ali no prato. Não, olha, eu vou deixar aqui, se você não quiser comer, não precisa. Mas se você quiser experimentar, ela tá aqui. E aí, de repente, a criança, ela vai ter a curiosidade, porque ela vai estar vendo outras crianças comendo também, e de repente ela experimenta e acaba se adaptando com aquele sabor e passa a consumir o alimento. A gente tem o grupo das frutas, né? As frutas geralmente são bem aceitas pelas crianças por conta do sabor adocicado, né? Como eu falei, a criança, ela tem uma tendência de consumir aquilo que é mais adocicado, o ser humano, né, em si. Mas aí a gente tem que utilizar as frutas, a gente deve utilizar ou como sobremesa ou como lanches nos intervalos, e não apenas para substituir uma refeição, tá? Porque elas não têm uma quantidade boa de proteína. E se a gente não tem uma quantidade de todos os nutrientes, aquele alimento ele tem que fazer parte da alimentação, mas ele não pode ser utilizado como um alimento principal. A gente tem as cascas de nozes, né, que a gente chama de sementes oleaginosas também. Elas são ricas em vitaminas e minerais, têm proteína e elas ajudam na imunidade também, né, e ajudam no funcionamento do nosso organismo. E a gente pode estar introduzindo também na alimentação das crianças. Geralmente, como a criança ainda não tem todos os dentes, né, para estar mastigando, a gente oferece ela triturada, né, ou a gente evita de oferecer inteira para evitar o engasgo, mas a gente pode fracionar e estar adicionando nas preparações ou, né, ou fazer uma introdução alimentar na criança, mas sempre acompanhada, né, em tamanhos pequenos, para evitar que a criança engula uma semente dessa e possa engasgar. Né? A gente tem o grupo dos leites e derivados, que aqui a gente entra, né, o leite, o iogurte, a palhada, e os queijos de maneira geral. Gente, perdão, está muito seco o tempo aqui e a garganta fica daquele jeito, né? A gente tem os grupos aqui das carnes e os ovos, né? Nesse grupo aqui, a gente tem a carne vermelha, a carne bovina, frango, o peixe, ovos, a carne de porco. Então, a gente tem que utilizar, preferencialmente, esses alimentos, e não os derivados deles, né? Porque os derivados, geralmente, são alimentos industrializados, e para isso a gente precisa evitar de estar ofertando esses alimentos para as crianças. Então, a gente evita de estar oferecendo para as crianças, justamente porque não faz bem para nenhum indivíduo, em nenhuma das idades, muito menos, né, para essa fase que as crianças elas necessitam de uma quantidade maior de nutrientes. Então, a gente tem que evitar de estar fornecendo alimentos que não são tão saudáveis para eles. A gente tem a água, né? A água, ela compõe todos os alimentos de todos os seres humanos e ela é imprescindível para o bom funcionamento do nosso organismo. A gente pode utilizar a água de maneira, né, a água normal, ou a gente pode utilizar também a água saborizada, né, acrescentar frutas ou algumas ervas, condimentos, para que aquela água ela tenha um sabor mais agradável para facilitar a ingestão, né, a quantidade adequada
para manter a nossa saúde, a nossa hidratação e a nossa saúde. A gente tem aqui esse grupo que a gente chama de ingredientes culinários, né? Que a gente vai acrescentar naqueles grupos alimentares para melhorar o sabor, né? Aumentar a quantidade de caloria. Então, nesse grupo aqui, a gente tem os óleos, gorduras, o sal e o açúcar. Então, aqui a gente tem o óleo, tem o azeite, a gente tem a manteiga, tem o leite de coco, né, ou creme de coco, tem o açúcar comum, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, a gente tem o sal refinado, a gente tem o sal integral. Então, esses alimentos aqui, né, esses ingredientes culinários, esses ingredientes aqui, eles têm que ser consumidos de maneira, assim, controlada, né? A gente não pode exagerar no consumo desses alimentos, desses ingredientes, porque eles podem estar trazendo problemas também para a nossa saúde. Tudo que a gente consome, que tem muito sal, muito açúcar e muita gordura, eles vão estar trazendo prejuízos para a nossa saúde, porque o consumo exagerado deles prejudica realmente a saúde do indivíduo. Quando a gente consome uma quantidade muito grande de sal e de gordura saturada, principalmente, a gente vai estar fazendo com que aumente o risco de doenças do coração. Então, o sal e as gorduras, elas precisam ser consumidas de maneira cautelosa, tá? Qual é o melhor tipo de gordura? A pessoa pode usar qualquer tipo de gordura, desde que seja em menor quantidade. Não adianta falar, porque o azeite é bom e eu querer consumir azeite em excesso, porque ele também vai trazer problemas para a minha saúde. O óleo ou a banha. Independente se eu uso óleo, se eu uso banha, se eu uso azeite, ou óleo de coco, ou a manteiga para cozinhar, qualquer um deles, eu tenho que usar de maneira bem restrita, bem cautelosa, tá? Por quê? Porque se eu consumir exagerado, vai aumentar meu peso e vai trazer problemas, né? Aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Lembrando que o azeite é melhor ser consumido ele frio do que ele aquecido, porque dependendo do tipo de fritura que eu for fazer, se eu aquecer por muito tempo, eu vou perder as propriedades mais saudáveis que a gente tem nele. Então, o ideal é fazer a preparação com pouco óleo, com pouca gordura, pouca banha, e acrescentar o azeite e um fiozinho de azeite no final, né, que é uma gordura melhor. Mas, independente do tipo de gordura que eu utilizo, sempre em pequenas quantidades. O açúcar, quando ele é consumido em grande quantidade, ele também pode estar trazendo sérios problemas de saúde, né? Então, pode estar trazendo cáries, né, aumento de peso, né, levando a uma obesidade e outras doenças crônicas. O consumo excessivo dele vai estar trazendo problemas de saúde. A gente pode desenvolver um AVC, a gente pode ter um infarto, a gente pode ter diversos tipos de problemas pelo consumo excessivo do açúcar, né? E hoje a gente consome açúcar em diversos alimentos. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de estar consumindo, porque o excesso de açúcar, independente da idade, ele vai trazer prejuízos para a saúde. E aqui a gente vai classificar, né, aqueles alimentos que a gente viu ali nos grupos, para a gente avaliar, dentro do semáforo, qual é o tipo de alimento que eu vou estar consumindo, que eu posso consumir sempre, de vez em quando, e consumir, né, com bastante cautela. Então, a gente avalia dentro desse semáforo aqui. O vermelho é aquele alimento que eu só posso comer de vez em quando. Por quê? Porque eles têm muito sal, muita gordura, muito açúcar, além de ter muitos ingredientes que são utilizados apenas na indústria. E esses alimentos que são utilizados na indústria, muitas vezes, são substâncias que também trazem prejuízo para a nossa saúde. Tá? Então, eu tenho os alimentos que eu tenho que consumir com moderação, que eles têm que estar presentes na minha alimentação, mas eu não posso comer de maneira excessiva, tá? Porque eles também, se eu consumir de maneira excessiva, eles podem estar contribuindo com o risco de surgimento de doenças. E os alimentos que eu preciso consumir sempre, na quantidade adequada para o meu peso, para a minha altura, para o meu tamanho, para a minha idade, que tudo isso varia a quantidade de alimentos, né? Que vai variar a quantidade de cada alimento que eu vou estar comendo. Tá? Então, a gente tem aqui os alimentos. O grupo verdinho, né, lá do semáforo, que a gente pode estar trabalhando com a criança, fazer uma comparação, né, o que é o semáforo do trânsito, o que ele indica, e o que esse semáforo vai estar trazendo, o que a gente vai trazer ele para a alimentação. Tá? Então, o verde, no caso desse semáforo aqui, seriam os alimentos
que devem ser consumidos, né, em maior quantidade, que são os alimentos in natura, que são aqueles que são obtidos diretamente de plantas ou de animais, e que eles não sofrem nenhum tipo de alteração depois que eles deixam a natureza, né? E processados, que são aqueles que vão passar por algum tipo de modificação, né, como a limpeza, a remoção de alguma parte, ou a casca, a divisão, a moagem, vão passar por secagem, podem passar por fermentação, como o caso do leite, que ele é fermentado, ele vai se tornar o iogurte, uma pasteurização, ou são refrigerados, podem ser congelados, ser adicionado ou não, né, de processos que a gente vai colocar ou só o sal ou só o açúcar, mas em quantidades pequenas, que eles não vão se transformar num outro alimento. Então, é um alimento que eu peguei direto da natureza, mas que ele sofreu algum tipo de modificação, que ele não se transformou num outro tipo de alimento, tá? Então, aqui a gente tem os legumes, os cereais, as carnes, o leite, a gente tem tudo aquilo que vem da natureza. Então, os cereais, leguminosas, as castanhas, a gente tem os tubérculos, a gente vai ter aqui, então, todos esses alimentos que tem que estar presente dentro da nossa alimentação no nosso dia a dia. E a gente pode mostrar para a criança que os alimentos que são servidos ali no local onde ela está se alimentando são alimentos desse grupo. Por isso que eles têm que estar consumindo sempre aqueles alimentos, porque são aqueles alimentos que vão estar trazendo, fazendo com que eles estejam, né, se tornem mais saudáveis. A gente tem os alimentos processados, que a gente já tem ali a carinha amarelinha, que não é tão feliz, que são aqueles alimentos que eu adicionei o sal, o açúcar, a gordura, que eu adicionei nos alimentos in natura e que eles foram transformados em um outro alimento, para que ele se torne mais durável, para que ele dure mais tempo, ou que o sabor seja mais agradável. Aqui entram as conservas, aqui a gente acrescentou, né, os extratos, entram as conservas de vegetais, os extratos, a gente tem aqui as conservas de frutas, né, as enlatadas, a gente tem as carnes secas ou as carnes curadas, a gente tem aqui também a sardinha, que foi adicionado óleo e sal para que ela pudesse ser conservada por mais tempo, alguns queijos mais processados, e entram os pães, mas não é o pão caseiro aqui. O pão caseiro ele não vai entrar aqui. O que vai entrar aqui é o pão que foi feito ali na padaria, né? Porque eles adicionaram alguns tipos de mais ingredientes do que o que a gente faz em casa. Muitas vezes são ingredientes para fazer com que aquele pão ele dure mais tempo. Né? Então, a partir daí, esse alimento ele se tornou mais durável, então ele não pode ser consumido em grande quantidade, porque ele vai ter algumas substâncias que vão influenciar na nossa saúde. Né? Então, eu acrescentei o sal, o açúcar e a gordura para transformar aquele alimento. Então, são alimentos processados. E eu tenho que ter o cuidado na hora de consumir, porque eu tenho que consumir com moderação, porque o excesso deles vão trazer prejuízos para a minha saúde. E aqui os alimentos vermelhinhos, né, que a gente tem que ter cuidado, que é somente de vez em quando, que são os alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais, já não são mais preparações, já são formulações industriais, tudo aquilo que foi feito na indústria. E que foi acrescentado, né, o que foi extraído ou foi acrescentado substâncias, né, óleo, gordura, açúcar, amido, proteína, e outros ingredientes derivados de alimentos, são as gorduras hidrogenadas, o amido modificado, e substâncias também que são utilizadas como conservantes, como corantes, os aditivos alimentares, né? Que eles vão ser adicionados ali para melhorar a qualidade sensorial, apenas a qualidade sensorial, melhorar o sabor, melhorar a cor, melhorar, né, o cheiro, né, acrescentar aromas artificiais. E geralmente esses alimentos aqui, quando a gente olha a lista de ingredientes, tem ingredientes que não são comuns da nossa cozinha. Né? Há ingredientes que são comuns à nossa cozinha, a gente sabe que não é um ingrediente industrial. Esses ingredientes industrial são aqueles nomes, glutamato monossódico, tem ali antiumectante, fosfato de não sei o quê. Todos aqueles nomes difíceis são substâncias de uso industrial. A partir do momento que eu tenho substâncias de uso industrial, aquele alimento ele se torna um alimento ultraprocessado. E é um alimento que, quando eu consumo em excesso, ele vai estar trazendo, sim, prejuízos para a minha saúde, pode estar trazendo doenças sérias. Tá? E aí, onde a gente encontra esses alimentos? Salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo,
todos aqueles alimentos ali ultraprocessados, que tem muito açúcar, muita gordura, muito sódio, aquele alimento que pode passar 3 meses e ele continua crocante, né? No caso, bolachas recheadas, pães. Então, esses alimentos aqui são alimentos que não são saudáveis. A gente vai poder consumir? Vai, mas bem de vez em quando, porque senão vai estar trazendo muitos problemas de saúde para a gente. Tá? E é isso que a gente mais vê as crianças consumindo, né? Esses tipos de alimento. Por isso que hoje a gente já tem criança desenvolvendo problemas cardíacos, colesterol elevado, aumento de peso, problemas de rins, de coração, né? Então, assim, a gente tem muitos problemas nas crianças, por quê? Porque elas estão consumindo esses tipos de alimento em maior quantidade, quando não deveriam consumir esses alimentos aqui no dia a dia. Tá? Esses alimentos aqui, eles podem estar trazendo, então, doenças, né? Pressão alta, no caso, obesidade, a pressão alta, diabetes, que é aquela gordura que vai entupindo as nossas veias, né? As nossas artérias, obstruindo a passagem do sangue, né, nas artérias, e aí fazem com que a gente pode ter um infarto ou um AVC, né, conhecido como derrame, e a gente pode ter em qualquer idade. Hoje, antigamente a gente só tinha pessoas de mais idade. Hoje não, hoje a gente tem pessoas de todas as idades por conta da alimentação que elas estão seguindo. E aqui a gente tem os exemplos, né, de como saber a diferença entre in natura processado e ultraprocessado. Então, para ilustrar, aqui a gente tem o pêssego in natura, que é a fruta. Aí foi acrescentado açúcar e algum tipo de ácido, né, vinagre ou ácido cítrico para ajudar na conservação, né? Então, esse alimento ele se tornou processado quando ele se tornou um pêssego em calda. E aí, quando esse pêssego, porque aqui eu ainda consigo manter a característica do alimento original, né? Porque eu tenho pêssego em calda, eu sei que eu estou vendo aqui a fruta. Já aqui no ultraprocessado, eu não vejo a fruta. Eu vou ter quantidades mínimas de fruta e ele já vai ser um alimento totalmente diferente daquele que eu vi na natureza. Então, ele sofreu tanto processamento, tantas substâncias que não são saudáveis, que aquele alimento ele já se transformou num outro. A mesma coisa, tem o milho na espiga, aqui foi colocado ele numa salmoura, ele se tornou um alimento processado, que eu tenho que consumir com cautela, consumir com moderação, e aqui já foi um milho que passou por um processo de extrusação, ele foi acrescentado sal, condimentos, conservantes, e ele já se tornou um salgadinho de milho. A mesma coisa aqui com o peixe, eu tenho peixe in natura, eu tenho peixe em conserva, onde foi acrescentado o óleo e o sal, e tenho o salgadinho, o empanado de peixe, que aqui eu vou ter apenas poucas quantidades, né, do peixe, proteínas que são adicionadas, né, substâncias que não são tão saudáveis, e aqui ele se torna um empanado de peixe. Tá? Então, quando eu tenho o alimento e eu continuo mantendo algumas das características dele, acrescentando alguns ingredientes culinários, ele se torna um processado. A partir do momento que eu acrescento substâncias de uso industrial, né, para conservar, para melhorar o sabor, para mudar o sabor daquele alimento, aí ele já se torna um alimento ultraprocessado. Então, lembrando que a gente tem que estar classificando esses alimentos, né, e apresentando para as crianças para que elas também consigam classificar. E isso a gente vai ter que fazer umas atividades, não é chegar e explicar da forma que eu estou passando aqui. A gente vai ter que fazer um trabalho, né, bem orientativo, usando o lúdico, para que a criança ela possa assimilar tudo isso. A gente tem o vermelho, que eu tenho que consumir de vez em quando, o que eu tenho que consumir com moderação, ele está aqui no semáforo como amarelo, e o que eu preciso consumir sempre está aqui como verdinho. E eu trouxe aqui uma foto de uma atividade que eu fiz numa escola. Eu fui convidada para ir numa escola, e aí eu fiz, né, como eu moro em Tangará da Serra, eu trabalho aqui pelo município, mas eu trabalho no ambulatório. Mas sempre há convites para que a gente participe, né, de capacitação também nas escolas, tanto municipais como estaduais. Aqui eu fui convidada, né, por uma professora, e essa professora tinha as crianças ali entre 4 e 6 anos, e foi feito esse trabalho. Então, eu
apresentei, falei para elas sobre a importância da alimentação, né, de forma mais lúdica, e aí as crianças trouxeram embalagens de alimentos, eu também levei algumas embalagens, e aí conforme a gente ia explicando que um alimento ele é bom, que ele não é tão bom para a nossa saúde, as crianças foram pegando essas embalagens e foram colocando aqui na frente, né, na frente de cada alimento que elas achavam que teria que consumir sempre, que era com moderação e só de vez em quando. E fomos colocando aqui. Depois que as crianças colocaram todas essas embalagens e esses alimentos, aí a gente foi fazendo a correção, né? Explicando por que aquele alimento não é tão saudável, a gente pode comer, mas é só de vez em quando, em quantidades pequenas, o que a gente precisa consumir mais vezes. E a gente colocou os alimentos que eram servidos na escola, né, usados para alimentação escolar, para que as crianças vissem que esses alimentos aqui, eles estão alimentos que vão estar trazendo mais qualidade de vida, elas vão melhorar a saúde. E orientando a criança ela vai compreendendo e ela vai levando isso também para dentro de casa. E a própria criança começa a corrigir os pais, né, em relação do que a criança deve ou não estar consumindo. Então, isso é muito importante, não deve acontecer uma vez só por ano, tem que acontecer sempre na escola para garantir que a criança se alimente, porque muitas vezes a criança ela só se alimenta de maneira adequada enquanto ela está na escola, enquanto ela está na creche, porque muitas vezes ela não tem acesso a uma alimentação saudável. Mas enquanto ela está ali sobre as responsabilidades, né, dos profissionais naquele local, que ela receba, então, os alimentos, principalmente os alimentos que estão classificados como verde, né, como alimentos que devem ser consumidos no dia a dia. Ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar. Aqui, esse material, ele foi retirado de alguns trabalhos que eu vi na internet, né, o do NutriBrinca, eu me baseei, mas eu adaptei esse trabalho utilizando as informações do Guia Alimentar para a População Brasileira, que vale a pena todo mundo ler, porque são informações muito importantes e que estão bem explicadas ali, ok? Eu agradeço pelo convite e fica aqui, então, disponível para vocês toda essa orientação. Certinho? Muito obrigada.